Eu sempre fui a irmã bastante comum, nem feia, nem bonita, nem brilhante, nem desastrosa. Só comum. Enquanto isso, Letícia, minha irmã 2 anos mais nova, parecia ter nascido para brilhar. Cabelo dourado natural, daqueles que parece que refletem o sol mesmo nos dias nublados. Sorriso de propaganda de creme dental e aquela confiança de quem nunca ouviu um não verdadeiro na vida. Desde pequenas, todos os olhos se voltavam para ela e, para ser honesta, eu me acostumei a viver nas sobras. Quando minha avó fazia bolos, Letícia ganhava a primeira fatia com cobertura extra. Quando nossos pais brigavam, Letícia era o elo da paz. Eu era o pano de fundo da história dela. Mas eu nunca imaginei que ela se tornaria a vilã da minha história. Eu conheci o Mateias numa aula de reforço que peguei no 3º semestre da faculdade. Ele era o tipo de cara que não chamava muita atenção de primeira, mas tinha aquele jeito meio quieto, meio sarcástico que ia crescendo em você. Aos poucos, os almoços viraram conversas, as conversas viraram risadas e as risadas viraram olhares. Em 3 meses, a gente já estava junto e ele era o primeiro cara que realmente me fazia sentir vista. Não como a irmã da Letícia, não como a opção segura, mas como eu. Apresentei ele à minha família numa noite de sábado, numa janta qualquer. Letícia, claro, chegou atrasada. De salto alto e batom vermelho, como se estivesse saindo de um clipe da Taylor Swift. Quando olhou para o Mateias, fez aquele sorriso que eu já conhecia bem, o sorriso que ela dava quando decidia que queria alguma coisa. Na hora, não pensei em nada. Eu confiava nela. Quer dizer, ela é minha irmã, certo? Mas o desconforto começou rápido. Nas semanas seguintes, Letícia passou a aparecer com mais frequência nos mesmos lugares que a gente. Mandava mensagens dizendo que, por coincidência, estava na mesma cafeteria que a gente marcou, que tinha ido ao mesmo bar, ou que do nada resolveu passar pela minha casa. Eu tentava não ligar, só achava meio irritante. Mateias parecia lidar bem com isso, até demais ele ria das piadas dela. Comentava como ela era engraçado e boa de papo, mas eu achava que era só educação. Só que a pulga atrás da orelha crescia. A coisa virou um soco no estômago numa sexta-feira à noite. Eu tinha passado o dia inteiro na faculdade e, quando cheguei em casa, Mateias não respondeu nenhuma mensagem. Liguei nada. Fiquei preocupada. Liguei pro celular da Letícia, sem motivo nenhum claro, e ela atendeu com risada abafada e uma música tocando ao fundo. Tô no karaokê com os amigos, disse. Meu peito apertou. 2 horas depois, fui dormir com a cabeça girando. No sábado, Mateias me chamou para conversar. Sem rodeios, disse que as coisas estavam meio estranhas, que tinha percebido sentimentos confusos e que talvez fosse melhor dar um tempo. Não chorei na hora. Não consegui. Meu corpo inteiro só entorpeceu. 3 dias depois, Letícia atualizou os status do Instagram com uma foto dos dois. Abraçados, sorrisos. Legenda, às vezes. O coração decide por você. Não consigo descrever a dor que sente. Foi como se minha alma tivesse sido chutada escada abaixo. Minha irmã. Minha irmã. O brilho dela não bastava. Ela precisava levar também o único cara que me fez sentir que eu era suficiente. Minha mãe me mandou mensagens tentando apaziguar. Você sabe como a Letícia é impulsiva. Meu pai ficou em silêncio. Meus amigos ficaram entre indignados e constrangidos. Mas o pior foi ver o Mateias seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. Como se eu tivesse sido um ensaio pro espetáculo verdadeiro. E Letícia, ela brilhava mais do que nunca. Entrei num buraco. Tranquei a faculdade por um semestre. Não comia direito, não dormia direito. Acordava de madrugada com raiva, com perguntas, com um sentimento de humilhação que grudava na pele como mofo. E ninguém parecia entender o quanto aquilo doía perder um namorado dói, mas perder ele para a própria irmã. Como se eu fosse apenas um intervalo comercial no programa principal. Era demais. Mas a vida dá voltas. E a justiça, às vezes, vem com gosto. Os meses seguintes foram os mais silenciosos da minha vida. Era como se o som do mundo tivesse diminuído e eu tivesse me tornado só espectadora da história dos outros. Enquanto eu lutava para me levantar,
Letícia e Mateias brilhavam nas redes sociais. Viagens curtas, jantares à luz de velas. Fotos sorrindo com filtros bobos e comentários do tipo vocês nasceram um pro outro. Ler aquilo era como mastigar vidro. Mas foi nesse vazio que, pela primeira vez em muito tempo, eu parei de correr atrás. De atenção, de amor, de aprovação. Eu comecei a olhar para mim, mesmo que de início fosse só por raiva. Decidi que precisava mudar alguma coisa, qualquer coisa. Voltei para a faculdade, cortei o cabelo, coisa pequena, mas que me fez sentir viva de novo. Bloqueei os dois em tudo e me afastei da família por um tempo. Uma amiga me chamou para ajudá-la num projeto de design que ela estava tocando e aquilo me deu foco. Comecei a estudar mais, me envolver em outras áreas, sair com novas pessoas, até que a dor virou um plano e o plano virou força. E então veio a mensagem. Era do Mateias. Curta, direta, quase cínica. Acho que precisamos conversar. Você vai querer saber de algumas coisas. No primeiro segundo, meu estômago revirou. No segundo, eu ri. Era previsível. Tão previsível quanto a Letícia se cansar de fingir ser o que ela não era. Mas mesmo assim, respondi. Nos encontramos numa cafeteria discreta. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras e um olhar meio derrotado que eu nunca tinha visto nele antes. Sentou, pediu um café e começou a falar como se fôssemos velhos amigos. Eu fiquei em silêncio, só observando. Ele contou que as coisas com Letícia desandaram rápido. No início era intenso, sabe? Tudo parecia novo. Ela era cheia de energia, mas depois começou a virar um show. Tudo precisava ser perfeito, tudo virava um drama. Ele descobriu que ela estava trocando mensagens com outro cara, um colega dela do estúdio de fotos, onde ela fazia uns freelas. Ele confrontou, ela surtou, jogou um copo no chão, fez um escândalo no restaurante e saiu dizendo que ele era medíocre demais pro mundo dela. Eu ouvi tudo com um misto de alívio e nojo. Parte de mim queria sentir prazer na queda dela e, sinceramente, eu senti, mas a outra parte só se perguntava por que demorei tanto para perceber o tipo de gente que ela era. Depois de despejar tudo, Mateias olhou nos meus olhos com aquela cara de acho que ainda dá tempo. Disse que tinha cometido o maior erro da vida dele, que comigo era diferente, que se arrependia, que talvez a gente pudesse tentar de novo. Eu não explodi, nem chorei, nem dei um tapa. Só tomei um gole do meu café, respirei fundo e respondi algo que me surpreendeu até hoje. Não foi só um erro. Mateias, foi uma escolha. A pior parte não foi você ter me trocado, foi ter me mentido na cara, sabendo o que eu sentia por você. Você foi cúmplice da minha irmã no pior momento da minha vida. E agora quer voltar, como se o caos tivesse valido a pena? Ele tentou interromper. Mas eu levantei a mão e continuei. O que você e ela fizeram me ensinou muita coisa. E a principal delas aqui, gente que me vê como opção, não merece nem a minha memória. Vai embora, Mateias. E, por favor, apaga meu número. De verdade. Ele ficou ali, mudo, como se tivesse levado um tapa com palavras. Pagou a conta e saiu cabisbaixo. Eu saí logo depois, com a leveza de quem, pela primeira vez, tinha dito tudo o que precisava ser dito. E sem chorar. 2 semanas depois, Letícia me ligou. Eu hesitei em atender, mas atende. Oh, disse ela, num tom que eu nunca tinha ouvido antes. Oi, eu. Sei que você me odeia, e que tem motivo. Só queria dizer que eu estraguei tudo. Com você, com ele, com a família. Eu não disse nada. Ela continuou, a mãe tá preocupada com você. Você sumiu. Eu também. A voz falhou. Eu também sinto sua falta. Mesmo sabendo que talvez você nunca queira olhar na minha cara de novo. E naquele momento, uma parte de mim, que ainda carregava rancor, amoleceu um pouco. Porque, por mais que ela fosse uma víbora narcisista em muitos momentos, era também minha irmã, a menina com quem eu brincava de casinha, com quem dividi quarto e segredos. Mas perdão é processo, não milagre. Respondi. Eu tô tentando viver minha vida e, honestamente, não sei se existe nós depois disso.
MS. Espero que um dia você se olhe no espelho e não precise de mais ninguém para se sentir importante. Ela começou a chorar. Desliguei antes que minha empatia me traísse. A justiça, no fim, não veio num tribunal, nem em vingança cinematográfica. A justiça veio em forma de evolução. De ver quem me fez mal se afundando nas próprias escolhas. E de, finalmente, me ver longe da sombra da minha irmã dourada. Depois daquele último telefonema, minha vida entrou num novo ritmo. Não foi fácil, nenhuma virada mas foi a primeira vez em que tudo começou a girar em torno de mim, dos meus passos, minhas escolhas, meus silêncios. Pela primeira vez, eu era o centro da minha própria história. E não um satélite girando ao redor do brilho de outra pessoa. Eu me afastei por completo da família por um tempo. Aluguei um pequeno apartamento com uma colega da faculdade e terminei meu curso com mérito. Descobri que, quando você para de gastar energia tentando ser suficiente para os outros, sobra espaço para ser excelente para você mesma. E, sem eu perceber, isso começou a transparecer. Passei a receber mais propostas de estágio, participei de eventos acadêmicos. Ganhei uma bolsa de especialização e publiquei um artigo que acabou sendo usado como referência por outros estudantes. Eu, a irmã comum, pois é. Sobre Letícia, ouvi algumas coisas aqui e ali. Uma amiga me contou que ela tentou reatar com Mateias, que depois disso começou a frequentar festas diferentes e se envolver com um pessoal meio tóxico. Passou por um burnout, largou o estúdio, voltou para casa dos meus pais. Vi de longe algumas postagens nas redes, aquele brilho que ela carregava parecia forçado agora. Meio rachado. Como se ela estivesse tentando colar os cacos da própria imagem. Eu não sentia mais ódio, sentia distância. Como se ela fosse parte de uma história passada, quase uma personagem secundária de um livro que eu já tinha fechado. Foi então que conheci o Henrique. Não foi daqueles encontros cinematográficos. A gente se esbarrou numa palestra sobre design ético e começamos a conversar durante o coffee break. Ele era diferente, calmo, observador, interessado, mas não de um jeito invasivo. Ele olhava nos olhos, fazia perguntas genuínas e ouvia algo que eu nem sabia que sentia tanta falta. Começamos saindo de leve, sem pressão, sem expectativas. Eu fui com calma. Tanta calma que, pela primeira vez, não senti medo de perder ninguém. Porque eu finalmente sabia que, se alguém me deixasse, eu continuaria inteira. Henrique soube da história com Letícia e Mateias meses depois. Eu contei numa noite comum, sem lágrimas ou raiva, só com a frieza tranquila de quem sobreviveu a um naufrágio. Ele escutou tudo em silêncio e só disse: "A única coisa que realmente importa nisso tudo é que você não deixou isso te definir. E isso é foda." Ali eu soube. Eu tinha recomeçado. E bem, anos depois, num almoço de fim de ano que aceitei participar, depois de muita insistência da minha mãe, reencontrei Letícia. Ela estava mais magra, o cabelo já não tinha o mesmo brilho ensolarado, e os olhos, sempre arrogantes, estavam mais baixos. Quando nos vimos, o silêncio caiu na mesa. Ninguém sabia o que fazer, mas ela se aproximou, hesitante, e me abraçou. Um abraço frágil, meio sem forma, como quem pede desculpas, sem conseguir dizer a palavra. Não respondi com palavras, só bati levemente nas costas dela, como quem diz: "Tá tudo certo, mas é cada uma no seu caminho agora." Hoje, olho para trás sem dor. Tudo aquilo, a traição, a humilhação. A queda foi o solo onde plantei a mulher que sou agora. Não perfeita, mas consciente, com raízes. E com uma clareza que nunca tive antes. Quem quiser caminhar do meu lado, precisa enxergar o meu valor antes do brilho dos outros. A justiça chegou, sim, mas não como eu imaginei. Ela veio em forma de crescimento, de silêncio, de dignidade. Veio quando parei de implorar por amor e comecei a cultivá-lo em mim. E se você leu até aqui, só posso te dizer uma coisa: nunca subestime o poder de uma alma ferida que decide se levantar sem pedir permissão. E, olha, obrigada por ouvir minha história. Se essa história te prendeu até aqui, verifica se está inscrito. E muito obrigado por assistir.